um fragmento de pedra, 3 palavras enigmáticas. E um dos debates mais quentes da arqueologia bíblica. Hoje vamos ao norte de Israel, em Tel Dan, para entender por que uma estela aramaica do século IX a.C. reacendeu a pergunta: Davi existiu como figura histórica ou é apenas uma tradição tardia? Fique comigo, porque no final deste vídeo eu vou te dar uma resposta direta. O que essa estela realmente prova menos e o que ela não prova. Vamos começar nossa jornada. A estela foi encontrada entre 1993 e 1994, durante escavações na antiga cidade de Dan. Imagine a cena. Os arqueólogos não a encontraram inteira e imponente, mas em pedaços reutilizados na construção de um muro posterior. É como encontrar uma página perdida da história servindo de tijolo. O texto está gravado em aramaico, a língua diplomática da época, e foi escrito por um rei de Aram-Damasco. O propósito era claro: registrar suas vitórias militares sobre os reinos vizinhos de Israel e Judá. Essa peça não é uma propaganda israelita, é um troféu de guerra do inimigo. Então, o que é exatamente essa estela? É uma inscrição comemorativa real, um tipo de monumento que reis levantavam para se gabar de suas conquistas. A análise da escrita, chamada de paleografia, junto com o local onde foi encontrada, aponta sem muita dúvida para o século IX a.C. Muitos especialistas atribuem a autoria ao rei Hazael de Damasco, uma figura bem conhecida na Bíblia por seus conflitos com Israel, ou talvez a um de seus generais. A língua usada é o aramaico padrão daquele período, recheada de vocabulário militar e real, o que reforça sua autenticidade. Não é uma falsificação, é um artefato genuíno da Idade do Ferro. Agora, vamos ao ponto que incendiou o debate acadêmico. No meio das linhas quebradas e fragmentadas, os estudiosos encontraram uma sequência de letras, BYTDWD, sem vogais, como era comum na escrita semítica antiga. A leitura que ganhou o consenso da maioria dos especialistas é Beit David, que se traduz como Casa de Davi. Isso é gigantesco. Por quê? Porque Kassadeh era a forma padrão, no Antigo Oriente Próximo, para se referir a uma dinastia, a linhagem de um rei fundador. Então, o texto estaria falando sobre um rei da casa de Davi. Essa descoberta sugere que, cerca de 150 a 200 anos após a época em que a Bíblia situa o reinado de Davi, seus vizinhos e inimigos reconheciam que Judá era governada por uma dinastia que levava o seu nome. Claro, como em toda grande descoberta, surgiram interpretações alternativas, embora defendidas por uma minoria. Alguns sugeriram que BYTWD não se referia a uma dinastia. Uma hipótese era que poderia ser o nome de um lugar, um topônimo desconhecido. Outra ideia era que DWD poderia ser um título ou o nome de uma divindade, e não o nome do famoso rei. No entanto, essas teorias perdem força quando comparamos a inscrição com outros textos da mesma época e região. O padrão linguístico de chamar uma dinastia pelo nome do fundador, como a casa de Homer para Israel, era comum. O contexto histórico e linguístico pesa esmagadoramente a favor da leitura mais direta, Kassadeh. Mas a estela vai além. Quem seriam os reis que o rei Arameu se gaba de ter derrotado? O texto está muito quebrado, mas menciona ter matado um rei de Israel e um rei da casa de Davi, ou seja, de Judá. Muitos historiadores conectam essa inscrição aos relatos bíblicos, especificamente em 2 reis, que descrevem um confronto entre Hazael de Damasco e os reis Jeorão de Israel e Acasias de Judá. Embora os nomes não estejam totalmente preservados na pedra, o cenário geral é perfeitamente coerente. A estela confirma, de uma fonte externa, o ambiente de conflito constante entre Aram-Damasco, Israel e Judá durante o século IX a.C., exatamente como a Bíblia descreve. Agora, é crucial ter clareza sobre o que a estela de Tel Dan não prova. Primeiro, ela não comprova cada detalhe dos relatos bíblicos sobre Davi e Salomão, como a história de Davi e Golias ou a sabedoria de Salomão. Segundo, ela não nos diz nada sobre a extensão do reino de Davi. Foi um grande império ou um pequeno reinado tribal? A estela não responde a isso. Terceiro, ela não resolve os debates complexos sobre a cronologia exata dos reis de Israel e Judá. Ela é uma peça externa, hostil, celebrando vitórias do inimigo, e seu propósito não era fornecer um registro histórico imparcial para nós, séculos depois. Então, o que ela realmente comprova, sem sombra de dúvida? 3 coisas fundamentais. Primeiro,
ela prova a existência de uma dinastia em Judá, no século IX a.C., que era conhecida pelo nome de Casa de Davi. Segundo, ela mostra que esse nome era reconhecido externamente por um reino vizinho e inimigo, o que lhe confere uma credibilidade imensa. Terceiro, ela confirma o contexto de guerra entre Aram-Damasco, Israel e Judá nessa época. Em resumo, a estela de Tel Dan é a mais forte evidência extra-bíblica que temos para a historicidade de Davi. Não como um personagem mítico, mas como o fundador de uma dinastia real. Pense nisso. De uma simples parede de pedras reutilizadas, emergiu uma assinatura do passado, uma prova concreta de que a dinastia de Judá era lembrada e identificada pelo nome de Davi, até mesmo por seus maiores inimigos. Às vezes, a história não grita em manchetes, ela sussurra em fragmentos de pedra. Gostou de desvendar esse mistério comigo? Se sim, por favor, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com quem também ama história e arqueologia. E agora eu quero ouvir você. Qual achado arqueológico você quer que eu analise no próximo vídeo? Deixe seu comentário, ossuário de Caifás ou a inscrição de Pilatos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.